Bom dia, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo. Hoje, eu, professor Jartson, vou ajudar você aqui com a aula de República Velha em Pernambuco. Para isso, né, assim, vou logo divulgar um material que eu preparei para vocês aqui. Apenas R$ 10, velho. Você entra em contato aqui no meu WhatsApp e vai estar disponível no link desse vídeo, na descrição do vídeo. Você fala lá e eu disponibilizo para você um link de acesso para você ter acesso aos slides, a apostila e ao exercício, né? A ficha de questões, tá bom? Então a apostila, deixa eu logo mostrar ela aqui para vocês, como é que ela tá. Vou botar uma imagem aqui no cantinho. Ok, essa é a apostila de história, que tem todos os conteúdos, né? Pré-história e antiguidade. Vai deslizando aqui. Tem a questão dos índios do Brasil, os índios de Pernambuco. Tem as capitanias hereditárias, a capitania de Pernambuco aqui, sempre algumas imagens, algumas gravuras, né, para vocês acompanharem também. A economia colonial, o ciclo do açúcar, do ouro e escravidão, né? Questão do ouro, do açúcar, o escravismo, a insurreição pernambucana, que é a luta contra os holandeses. Deixa eu ver o que mais. Sociedade açucareira, que tá lá no edital. Guerras bárbaras, né, que é justamente as guerras que vão marcar, e tá no edital também. Revoltas nativas ou nativistas, que são as revoltas aí que marcaram um período um pouco antes aí da independência do Brasil, né? O ciclo do ouro, que vai ter a Guerra dos Mascates, que vai ser a revolta que vai marcar a história de Pernambuco, que tá lá no edital. Pelo menos no último edital, né? Da última prova. Tem mais o que aqui? A Revolução Pernambucana 17. Os motivos, as causas, as situações. Deixa eu ver o que mais aqui. Confederação do Equador, ou Confederados do Equador. Também tá lá no conteúdo. Confederação parte 2, são dois textos que eu coloquei, para ficar bem claro. Tá bom? Período regencial, que é a fase que vai ter outra revolta também, que é a revolução. Vai ter algumas revoltas, né? Só que a revolta que tá relacionada ao conteúdo tá no segundo reinado, na verdade, que é a Revolução Praeira, né, que tá aqui. Um trechozinho, segundo reinado. Tá bom? A crise do segundo reinado. Fim da monarquia, a proclamação da república. A libertação dos escravos. Tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Joaquim Nabuco, é um texto sobre Joaquim Nabuco também que é importante. O tráfico transatlântico de escravos. Tem sobre República Velha. Tem sobre Era Vargas, governo Agamenon. Agamenon Magalhães, ó. China Gordo. Pois bem, tem muita coisa que tem ditadura militar. Deixa eu ver o que mais. Redemocratização. Beleza? Então é um material. Falta só algumas coisinhas. Por exemplo, falta sobre Pernambuco de 2001, se eu não me engano, até 2015, que eu acho que esse aí não vai rolar mais dessa nova prova, eu acho, tá bom? E também falta sobre questão das heranças afrodescendentes, mas isso aí tem lá na apostila de exercícios de questões e você vai acompanhar aqui nas minhas aulas no decorrer dos próximos vídeos, tá bom, pessoal? Então tá aí, recado dado. É o material, R$ 10 apenas, velho, R$ 10. Só falar comigo, já manda o link pra você manda o Pix e tá tudo certo, tá bom? R$ 10 é duas cervejas. Duas cervejas não, o jeito que tá hoje a inflação é uma cerveja só. Beleza? Então vamos lá pra aula. Aula de República Velha. Olha, para ficar bem claro, né? Ficar melhor pra todo mundo assim, pra que você possa entender. Esse conteúdo, ele já tem ali em outras aulas, tá bom? Tem outros vídeos anteriores que falam sobre a República Velha, só que em Alagoas. Eu dei ênfase à história de Alagoas. Aqui eu vou dar mais ênfase à história de Pernambuco. Então, fique atento. Anote as informações, fique sempre com um bloquinho de notas aí anotando as informações, sempre porque anotar o cérebro vai captando, né? Vai entendendo melhor as coisas. A história é muito fácil, velho, é moleza demais. Então, vamos ver o conteúdo? República Velha. Então tem um vídeo anterior, já pode ajudar também. Esse vídeo eu vou tentar passar ele de maneira mais rápida. Algumas coisas eu vou tentar explicar de maneira mais clara, né? A questão da Constituição, a República da Espada, das oligarquias, essas coisinhas assim mais peculiares, né? Para entender essa situação em Pernambuco, tem que entender o contexto geral da história do Brasil, o que foi a República Velha, o que é o coronelismo, o que foi a política dos governadores, o que foi o voto do Cabresto, como era a situação do Nordeste, em Pernambuco, a violência, o cangaço, tudo isso, tá bom? Então bora lá. Vou dar uma diminuída aqui na minha imagem, botar a minha imagem aqui no cantinho, vou transitar pela tela para você poder compreender com mais clareza, tá bom? República Velha.
Bom, República Velha é o nome que se dá à primeira república no Brasil. O primeiro movimento republicano no Brasil é chamado de República Velha. Esse primeiro movimento republicano, deixa eu ajeitar aqui, pessoal. Esse primeiro movimento republicano entra em cena justamente após o Segundo Reinado. O Segundo Reinado é quando o Brasil é governado por Dom Pedro II, ainda era fase de império, tá bom? E uma série de fatores passaram a desgastar ali o Segundo Reinado. Foram 49 anos, né, velho, de um cara só governando. Fica chato, né, bicho? A galera começa a desgostar e tal. Então começou a ter um movimento muito forte no Brasil, influenciado por várias situações, claro, que vai acabar na derrocada do Segundo Reinado e o início da República Velha, que, diga-se lá de passagem, não foi um período muito legal, né? Foi um período muito elitista, muito excludente, a Constituição não atendia a todos e a República foi meio fajunta, né? Deixamos bem clara essa informação, tá bom? Mas foi a primeira experiência republicana que se teve na história do Brasil, daí o nome República Velha. Hoje vivemos a República Nova, tá bom? Então vamos lá. Diminuindo aqui novamente. Deixa aqui no cantinho. Aí, República Velha é o período que vai de 1889 até 1930, tá bom? Nesse esquema aqui você vai entender muito melhor essa situação. Quais são os fatores que vão influenciar o golpe, né, que vai dar início à República? A Guerra do Paraguai, a gente vai ver esse fator aí. Descontentamento dos fazendeiros. Formação de uma classe de empresários, é um S só, e um acento aqui. E influência do positivismo. O golpe de Estado vai se formar, né, articulado pelos militares vitoriosos na Guerra do Paraguai. Por que a Guerra do Paraguai vai ser tão importante nesse processo? Justamente porque a Guerra do Paraguai será... vai dar poder, muito poder aos militares, né? Os militares vão se tornar, tipo, uma espécie de popstar, né, nacional. A galera que vai à Guerra do Paraguai, que volta vitoriosa, trucida o Paraguai. Tem várias influências dessa guerra. Primeiro, o exército vai ganhar um prestígio muito grande, nacionalmente falando. Outra, os soldados que vão à guerra vão ter experiências com outros países que eram repúblicas, né? Isso vai impulsionar o sentimento republicano. Outro fator, os negros, né, que vão à guerra vão ver lá em outros países que os escravos já são libertos. E muitos desses negros que vão à guerra, quando voltam de lá, eles ganham sua alforria e passam a lutar pela independência, pela libertação dos escravos, tá bom? Para você entender melhor, tem um podcast meu, vou deixar aqui na descrição também, chamado de A Guerra do Paraguai. Ângulos da História, a Guerra do Paraguai. É um podcast muito massa, que fala sobre a Guerra do Paraguai de maneira bem clara e bem interessante. Pois bem, aí a República Velha, ela tem início e ela é dividida em dois momentos, né? República da Espada, que é o primeiro momento, né? E a República das Oligarquias. A gente vai explicar mais detalhadamente no decorrer da aula. Enfim, então vamos fazer uma análise sobre esse período, tanto a República da Espada quanto a das oligarquias, com ênfase na questão de Pernambuco, beleza? Então bora avançar aqui. O que é república, né? República vem da palavra do latim, né? Significa coisa pública. É uma forma de governo no qual o chefe de Estado é eleito pelos cidadãos e seus representantes, tendo sua chefia uma duração limitada. Então isso é o que caracteriza a república. E a república é muito antiga, né? O conceito de república vem de Roma. Roma formou o primeiro Estado republicano na Antiguidade, no período clássico, Antiguidade clássica. Já no mundo moderno, pós-iluminista, né? A primeira república moderna foram os Estados Unidos da América. Logo depois veio a França como outra república muito forte. E vão influenciar também no Brasil, viu? Fique bem clara essa informação. Aqui, algumas imagens que representam essa transição, né? Essa imagem, essa alegoria aqui, representa aqui claramente o golpe, né? Aqui uma moça, né, representando essa ideia de república, da liberdade, né? Representada sempre por uma mulher, né? Segurando o escudo, uma espada, flores aos seus pés, como mostra aqui na imagem, né? Um personagem aqui segurando uma coroa, Marechal Deodoro ali no fundo, né? Aqui um soldado brasileiro, que não é nem uma questão sobre essa imagem uma vez, né? Um soldado voltando da Guerra do Paraguai, o peito dele cheio de medalhas, porém, ele ainda enfrenta a realidade do Brasil, que é a escravidão, que o Brasil é um país atrasado, arcaico, analfabeto, latifundiário, né? Tudo esse ponto aí. E aqui uma imagem de Solano Lopes, que era o presidente do Paraguai durante a guerra, né? Que essa guerra vai influenciar o Brasil, influenciar o exército brasileiro
no golpe. No golpe que vai ser o golpe republicano, tá bom? Solano Lopes, a Guerra do Paraguai. Isso foi uma fake news, né? Que foi construída aí na história do Brasil sobre a situação do Paraguai, tá bom? Uma questão aí, a gente não vai ver essa questão. Então vamos ver aqui alguns fatores, né? Pois ó, fatores marcantes para o fim da monarquia e início da república. Militares ganham força após a Guerra do Paraguai, como eu falei, né? Ganham um prestígio absurdo com a Guerra do Paraguai, como heróis. Inclusive, os dois primeiros presidentes do Brasil vão ser heróis da Guerra do Paraguai, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Fim da escravidão em 1888, que causa descontentamento das oligarquias ligadas ao café em São Paulo. Esse fim da escravidão também está ligado com a Guerra do Paraguai, viu? Então, o fim da escravidão, quando ela acontece, vai causar um descontentamento dos grandes latifundiários que têm suas fábricas, seus trabalhadores escravos. Até porque era bem lógico, né? Assim, o cara tinha escravos porque o Brasil era agroexportação, produzia café aqui e vendia para o exterior. Então não necessitava ter um mercado consumidor interno. Crise da monarquia com a Igreja Católica, isso está ligado à maçonaria, no Brasil também. Dom Pedro II era maçom. Desgaste do pensamento monárquico, estava muito desgastado essa ideia de monarquia. Fortalecimento do pensamento republicano nas classes médias e altas da sociedade. Tá bom? Então esses fatores somados vão culminar no golpe de Estado. Fim da escravidão, vai ser um ponto muito importante nessa situação, vou avançar aqui. Tem uma aula específica sobre isso, depois você acompanha lá. Inclusive a aula anterior, se eu não me engano. Beleza? E o golpe? O golpe, organizado pelos militares, apoiado por boa parte da elite social ligada a produtores de café, dos liberais, dos empreendedores da indústria fabril e dos positivistas, claro. No dia 15 de novembro de 1889, é o dia que ocorre o golpe de Estado, acabando com a monarquia. Não teve guerra, não teve tiroteio, o povo não participou. Simplesmente houve uma transição pacífica. E Dom Pedro II aceitou o fim. Ele até gostou, eu acho. Ele não curtia muito essa ideia de monarquia, não. Mas ele foi embora do Brasil, não levou nada, e ele concedeu de boa, né? Fiquem aí, é bom, uma república, é legal. Tanto que Dom Pedro II ele queria ser presidente, não queria ser rei, não. Aí tem aqui, ó. Eita, deixa eu ajeitar aqui, pessoal. Tô atrapalhado tudo aqui hoje. Agora. Desculpa aí, eu sendo atrapalhado aqui. Pois bem, esse mouse tá meio ruim hoje, vou ter que comprar um novo. Vamos lá. Golpe republicano. O golpe da República no Brasil se deu com aliança entre vários setores. Militares, heróis fortalecidos na Guerra do Paraguai, fazendeiros, homens de posse ligados à produção que estavam insatisfeitos com o fim da escravidão, positivistas, intelectuais ligados à seita positivista francesa e, claro, a classe média alta, grupo interessado em ganhos políticos e que queriam o fim da monarquia. Então, esses grupos aqui somados influenciou, e causou essa ruptura no Brasil, o fim da monarquia e início da república. Faltou aí, claro, o povo. O povo não sabia que merda era república. Tava nem aí pra esse diacho desse golpe. Então foi uma coisa muito esquisita, velho. Uma república sem a participação popular é realmente muito estranho. Então isso na história vai ficar meio esquisito, né? Embora que essa república vai ser marcada por muita coisa negativa, tá bom? Pois bem, criação dos símbolos nacionais. Veja só, para fortalecer a ideia republicana, tem que se consolidar símbolos, né? Símbolos que se tornaram extremamente importantes. Então, um deles foi a bandeira. Teve a bandeira, o hino e o herói. A bandeira foi um deles. Então, a bandeira para você ver. O próprio nome do Brasil era República dos Estados Unidos do Brasil. Veja que palhaçada. Uma cópia escrota do modelo americano e francês. Então a bandeira do Brasil, a primeira bandeira que foi usada durante a proclamação da República foi essa aqui, que é a bandeira muito parecida com a dos Estados Unidos, para você ver a influência dos caras. Logo depois, um grupo conhecido como Grupo Lopes Trovão, se eu não me recordo, que era um grupo formado por positivistas, elabora essa bandeira aqui, nossa atual. Inclusive essa bandeira, para quem não viu a aula anterior, vai ver essa agora, ela traz o lema Ordem e Progresso. Esse lema Ordem e Progresso, cara, para você que não tá ligado, é um lema que é positivista. É um lema claramente positivista. É um lema que trata ou traz
a ideia do pensamento positivista, a ordem e progresso, é o que está lá na França, né? E foi colocado escrachadamente na bandeira do Brasil, tá bom? Então que fique bem claro, é uma linha de pensamento positivista, o tema ordem e progresso. O herói, hein? O herói do Brasil, claro, todo mundo já sabe, é o Tiradentes. É o único civil que tem um feriadão, é ele. Só que essa imagem a gente já viu já na aula anterior, mas eu vou explicar novamente. É uma imagem que retrata um Tiradentes, ele morreu lá em 1792, durante a chamada Inconfidência Mineira, uma tentativa de golpe lá em Minas Gerais para declarar a independência de Minas Gerais do Brasil, formar um país. Só que acabou dando errado, né? Esse golpe não vingou. Antes dele acontecer, a galera foi todo preso, né? E Tiradentes foi o único que morreu nessa situação toda. Ele foi enforcado lá no Rio de Janeiro e esquartejado em vários pedacinhos. Essa imagem aqui foi uma imagem criada justamente para representar um novo herói. Por isso, a imagem de Tiradentes está muito parecida com a de Jesus, tá ligado? Para fazer dele um herói cívico nacional. E para quem não viu a aula anterior, a última aula sobre esse tema, é interessante ver que essa imagem aqui, ela forma um mapa do Brasil, tá ligado? O Pedro Américo, bicho, eu sou fã de Pedro Américo, ele deixou essa representação aí, mais ou menos como os limites territoriais do Brasil, né? E Tiradentes com a cruz aqui ainda, né? Um elemento que é a cruz traz essa aproximação com o ideal catolicista, do catolicismo e tal. Então virou o novo Cristo, né? Um novo Cristo da multidão. É o Tiradentes, tá bom? Aí vamos avançando. Aqui, ó. Essa imagem é bem interessante, né? Que é a imagem do Pietà. Veja o braço do Cristo nos braços de Maria, e o Pedro Américo, que pintou a imagem, ele deixou extremamente cuidadoso essa ideia do braço, tá vendo? O braço para trazer uma alusão a uma proximidade com o ideal cristão, tá bom? Algumas imagens aqui, eu não vou me prender muito a imagens não, alegorias, vamos avançar, que é o que interessa, tá bom? Então, essa é a última imagem aqui, ó, uma imagem da família real, a última imagem da família real no Brasil. Aqui está o Dom Pedro II, sua família, que foram expulsos do Brasil, né, com um golpe republicano, e tiveram que se afastar, né, foram viver na Europa. Então Dom Pedro II vai de boa, sem estresse, sem problema nenhum. Vamos avançar. Vamos lá. Bom, República Velha. Aí vamos... Caraca, tá ruim hoje. Agora. Opa, galera. Isso. Desculpa aí, turma. Tá de porra. Não desliga não. Vamos acompanhar a aula aqui. Eu vou me atrapalhar um pouco. Não vou nem editar esse vídeo. Do jeito que tá aqui agora, eu vou enviar. Tá bom? Pra não perder tempo. Então, veja. República Velha. A República Velha é dividida em duas partes. Uma parte é chamada de República da Espada, que vai de 1889 a 1894. A República da Espada é o período em que o Brasil é governado por dois militares, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Inclusive, os dois são de Alagoas. Quem viu as minhas aulas de história de Alagoas tá mais ou menos ligado aí que os dois são representantes de Alagoas nesse processo. Essa primeira fase foi que vai ser criada a Constituição do Brasil. Logo depois vem a República das Oligarquias, de 1894 até 1930. É que vai surgir a República chamada de República das Oligarquias. Que a palavra oligarquia quer dizer poucos, que eram ricos, tá bom? República da Espada, porque o Brasil foi governado por militares. República das Oligarquias, porque foi governado por uma elite rica, geralmente ligada ao café e aos produtores de café e de leite. Por isso também vai ser chamada a República das Oligarquias de República do Café com Leite, porque eram as elites, café paulista, produtores de leite de Minas Gerais, que se unem para chegar ao poder, para criar políticas públicas para eles mesmos. É essa a ideia de república que nós temos nesse primeiro momento, né? Então, quando o Brasil muda o regime político, né, obviamente muda-se a Constituição. Então, criou-se a primeira Constituição do Brasil, Constituição Republicana, primeira Constituição Republicana do Brasil, segunda Constituição da história do Brasil. A primeira, aqui está dizendo no ano de 1822, só que não é. Foi no ano de 1824. Né? Foi o ano da primeira Constituição do Brasil, beleza? Foi nesse ano. Já a segunda Constituição foi em 1891, que foi uma Constituição considerada uma Constituição
republicana. Tá? Feita por homens, velho, pra, né? Fique bem clara essa informação. Só os homens, só a elite, né, de homens é que fez parte dessa transformação. Tá bom? Aqui, ó. Outras alegorias. E o que essa Constituição trazia? Isso é importante você entender, porque essa Constituição, entendeu essa Constituição, vai fazer com que você compreenda mais ou menos o cenário de alguns pontos cruciais dessa nossa desse período, o período da República Velha, beleza? Então, logo o nome do Brasil é a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, como tem na imagem, que minha imagem tá bem na frente agora, mas você vai ver depois. Tô achando com muita luz, velho, aqui. Deixa eu ver se eu diminuo um pouquinho aqui. Não, tá de boa. Deixa assim mesmo. Pois bem, aí o Brasil adota o nome, né, de República dos Estados Unidos do Brasil, como tá aqui. Tá bom? Foi instituída uma federação com 20 estados, os quais se concedia ampla autonomia econômica e administrativa. Beleza? Então, isso aqui é um fator importante. As províncias passariam a ser estados e o município neutro era o Distrito Federal. Qual era a capital do Brasil naquele momento? Era o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Adotou como forma de governo a República Federativa, beleza? As eleições seriam diretas para todos os níveis. O que quer dizer direta? Direta era que você escolhia diretamente o presidente, o governador, o prefeito, o vereador, o deputado, o senador. Então é direta. Indireta, vou dar um exemplo de eleição indireta, ditadura militar, por exemplo. Eleição indireta é quando você elege o deputado e os deputados elegem o presidente. Isso é uma eleição para o presidente chamada eleição indireta. Tá bom? É um grupo que elege aquela pessoa, um grupo específico. Deputados, uma comissão. Então é assim que formam assim, eleições indiretas. A direta é quando você diretamente, né, participa, elege, tá bom? Todos os níveis. Apenas os cidadãos do sexo masculino, apenas os homens, né, podiam participar, maiores de 21 anos, que seriam alfabetizados, que existiam direito ao voto. Estavam excluídos quem? Vamos lá. Mulheres, estavam excluídos analfabetos, mendigos, militares e padres. Tá bom? Esses estavam todos excluídos. Os analfabetos representavam a exclusão da maior parte da sociedade. Que é até interessante, eles bolaram um esquema de para os negros não votarem. Eles estavam nessa época aí uma política de eugenia, né, de embranquecimento da raça. Então eles bolaram a ideia dos negros não votarem. Que ideia? Como é que eles fizeram isso? Então eles botaram, pronto. Só pode participar das eleições quem for alfabetizado. Na Constituição anterior, lá de 1824, tinha lá o voto era censitário, que era baseado na renda, né, na Constituição de Dom Pedro I. Só podia votar quem ganhasse, quem tivesse tantas arrobas, né? Então é assim que funcionava, tantos réis, né? Assim que funcionavam as eleições lá no período do Império. Já na fase de República, né, tirou esse critério do voto censitário. Porém, colocou lá só os alfabetizados podem votar. Ou seja, essa situação excluiu, claro, a grande maioria de pobres, porque o Brasil não tinha escolas, tá bom? Escolas eram uma coisa para elite. Então, nesse cenário, tem outro ponto que não foi colocado aí. As eleições, o voto era aberto. O que quer dizer, nesse caso, não secreto. Beleza? E a igreja, cadê? Tá aqui também, ó. A igreja foi separada do Estado, criado o Estado laico. Vou botar aqui o nome. Foi criado o Estado laico, instituiu o casamento civil e, claro, o registro de nascimento. O Estado passou a gerir esse tipo de situação, gerir essa sociedade, essas pequenas representações. Como era antes, né? Como era antes. Antes da República, o casamento só podia ser na Igreja Católica. O padre era um funcionário público. Ele era um representante da igreja e um funcionário público. Era ele, só na Igreja Católica que poderia ter o casamento. Batizou, nasceu um menino, vamos batizar. Só pode batizar na Igreja Católica. E é onde lá mesmo faz o registro, tá bom? Então é essa a parte que muda a República, a Constituição do Estado laico. Quem não é nada de laico, né, velho? Apesar de estar lá na Constituição, às vezes é muito difícil no Brasil o cara assumir outra religião sem ser ou católico ou evangélico. O cara ser outra coisa é muito difícil, velho. Muito difícil. O Brasil tem esse trave ainda muito grande. Vamos lá, mais aqui. Isso aqui não interessa. Pronto. República da Espada, a gente já viu, era a fase que o Brasil foi governado por militares. Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto. Teve duas revoltas nesse período, que foi a revolta... a revolta
federalista, lembrei, a revolta e a revolta armada. Foram duas revoltas que ocorreram durante a República da Espada. Já aqui, nessa fase, conhecida como República das Oligarquias, né, é marcada pelo quê? Na verdade, foi o período que vai de 1894 até 1930. A partir de 1930, ocorre o golpe e Vargas assume o poder, beleza? Então, a República das Oligarquias, também conhecida como República do Café. Café, eita, horrível. Com leite. Escrever com o mouse é desgraça, mas dá pra entender aí, café com leite. Pronto, aqui, ó. Barões. Cadê aqui, ó? Barões. Os barões do café de São Paulo ganharam muita força durante o segundo reinado. Contudo, eles queriam o fim da monarquia, pois ela representava o atraso dos seus negócios, e ainda boa parte dos fazendeiros não aprovavam a libertação dos escravos. Tá bom? Então, vai formar essa elite. Nas primeiras eleições, que o governo Marechal Deodoro da Fonseca, ele foi eleito de maneira indireta, né? Ele foi, primeiro o governo provisório, que é a primeira fase, depois ele é eleito pós-Constituição, ele renuncia, aí o vice dele, o Marechal Floriano, assume, né? E quando ele sai do poder, tem eleições, e as eleições só elegem agora, a partir de agora, as oligarquias, porque quem vai contar agora é o capim. O dinheiro vai falar muito mais alto nessa situação, que é até hoje. 90% do nosso Congresso hoje é formado por grandes latifundiários, pela galera do agronegócio, pelos fazendeiros, que eles criam leis para beneficiar eles mesmos e não o povo. Né? Eles se acham o povo, assim, nesse caso. Não são do povo, não são da massa. Então tá aqui, ó, a representação. Ó. Café com leite, São Paulo, essa gangorrinha é bem interessante, e Minas Gerais. Né? Os dois estados que controlam a política nacional, justamente porque os dois estados são da oligarquia, porque eles têm muito dinheiro. E nessa outra imagem aqui, dá pra ver aqui ó, também, todo mundo tentando alcançar a cadeira presidencial, mas só tem São Paulo e Minas Gerais ali no topo, beleza? Então vamos avançar agora aqui, pessoal. Política dos governadores, né? O que foi a política dos governadores? Deixa eu só ajeitar aqui essa... Ah, isso mesmo, tá certo. O que foi a política dos governadores? Foi criada pelo presidente, né, Campos Salles. Campos Salles foi o presidente eleito nos anos de 1898 até 1902. Os governadores recebiam verba, uma grana e apoio, né, do presidente do governo federal, desde que apoiem campanhas de deputados e senadores fiéis ao governo federal. Ou seja, vão receber verba, é aquela velha orçamento secreto, podemos colocar dessa forma. Você vai receber uma grana, contanto que você apoie candidato tal, tal, X e Y, para poder chegar ao Senado, ou ao deputado, ou ao governo federal, ou ao governo do estado. Então isso foi muito interessante porque manteve, criou monopólios de poder, micropoderes dentro do Brasil, que eram chamados de coronéis. Os coronéis já eram figuras prestigiadas no segundo reinado. E após a proclamação da República, eles vão ganhar legitimidade para poder mandar e desmandar dentro do Brasil. Principalmente no Nordeste e em Pernambuco, tá bom? Aqui, coronelismo. O que era o coronel? No Nordeste, o cenário de seca, a figura do coronel ganhava espaço frente à sociedade, onde a pobreza era generalizada e crônica. Eu botei essas palavras para deixar bem claro como o bagulho é doido, velho. Pobreza, a pobreza era foda, velho. Desculpa o palavrão aí. Era terrível, bicho. A galera sofria na miséria mesmo, sede, fome, problemas sociais, desigualdade, violência, descaso. Né? As indústrias, a economia só desenvolvia lá no sul. Nordeste era o lixo nessa situação. O coronel era uma espécie de líder político local, onde, através do seu poder econômico, controlava a região, formando assim verdadeiros currais eleitorais. É daí que vem o termo voto do cabresto, beleza? Que a gente vai ver aqui agora. Coronelismo e voto. O voto do cabresto foi uma das forças mais marcantes da República Velha, na República Velha. Os coronéis montavam verdadeiros currais eleitorais que controlavam os votos dos que dependiam dele para sobreviver. Então essa imagem representa exatamente o que é isso. É onde o coronel obrigava os eleitores... Pô, professor, mas os eleitores não eram analfabetos? Como é que eles iam votar? Pô, simplesmente o coronel obrigava, velho. Por várias situações, né? Intimidação,
violência, compra de voto, ameaças, tudo isso. Ah, professor, mas o cara não era analfabeto? Nesse caso, o coronel contratava um professor ou alguém pra ensinar ele a escrever apenas o seu nome. Fraude, velho. Meu irmão, tinha muita fraude, velho. Não era pouco, não. Não tinha uma comissão eleitoral, não tinha uma justiça eleitoral. Não, não tinha. Simplesmente o que ocorriam eram fraudes, né? Que era muito comum. Os próprios coronéis eles contavam os votos. Vê que fuleiragem da porra. Né? Mais fuleiragem que isso, meu Deus. E o sertanejo, pobre diabo, que sofria nas mãos do coronel. O sertanejo, que sofria bastante na República Velha, ele vai se rebelar de duas formas, geralmente. Né? A gente vai ver a violência, que vai ser o caso do cangaço, e vai ter a situação também da religiosidade, que é o caso da Guerra de Canudos, né? Do extremismo religioso, do fanatismo religioso. Então, esses dois fatores, esses dois caminhos que o sertanejo vai trilhar, né? Ou aceita a submissão do coronel, ou simplesmente vive na miséria e vai parte para a violência. E em Pernambuco, como era essa república? Vamos botar a minha imagem para cá um pouquinho, vou até aumentar um pouquinho para... Bom, veja só. Então, em Pernambuco havia uma disputa política muito interessante. Desde o final da República, desde o final do Segundo Reinado até o início da República, o Pernambuco era comandado pelo governador, já foi deputado, já tinha sido senador, conselheiro de Estado, de Dom Pedro II, inclusive, que era chamado de Rosa e Silva. Rosa e Silva era uma espécie de dono de Pernambuco, comandava o estado de Pernambuco desde os tempos da monarquia. Também na República da Espada ele vai ter esse prestígiozinho, tá bom? Então Rosa e Silva vai ser o cara. E Dantas Barreto vai ser também um governador, mas a disputa política vai ser entre esses dois, né? Rosa e Silva e Dantas Barreto. Aí aqui, ó, Rosa e Silva comandava Pernambuco desde os tempos da República da Espada, colocando alguém alinhado a ele no governo do estado. O mesmo já havia sido conselheiro de Estado durante o Segundo Reinado, também foi ministro, deputado, senador, também até mesmo presidente do Senado Federal. Seu poder entra em crise com a eleição de Hermes da Fonseca. Ó, Hermes da Fonseca era um militar, parente do Marechal, sobrinho, se não me engano, do Marechal Deodoro da Fonseca, que ele é eleito presidente do Brasil durante a República Velha. Mas professor, mas não era só de São Paulo e Minas... Beleza. Essa união de São Paulo e Minas não era muito estável, não. Às vezes dava uma merda entre os dois lá e um terceiro, nada a ver, chegava ao poder. Foi o caso de Hermes da Fonseca aí. Que ele se torna presidente do Brasil durante a República Velha. Rosa e Silva apoia ele para presidente. Só que quando Hermes da Fonseca vence, não apoia Rosa e Silva como governador do estado de Pernambuco. Apoia o seu rival, que era militar, o Dantas Barreto. Militar e rival de Rosa e Silva, tá bom? Deu uma rabiscada horrível. Pronto. Deixa eu botar um marca-texto aqui. Aqui, ó. Dantas Barreto, né? E ele vai ser o cara que vai ser apoiado pelo Hermes da Fonseca. Aí Rosa e Silva fica puto com isso, mas tudo bem. Rosa e Silva ganha as eleições, né? Só que Dantas Barreto, mesmo perdendo, o Hermes da Fonseca vai fazer de tudo, vai mexer os pauzinhos dele, né, para poder tirar Rosa e Silva. Ó. Rosa e Silva, mesmo vencendo, tem a eleição contestada e perde seu cargo. E Dantas Barreto assume a presidência do estado. Então Dantas Barreto assume a presidência do estado. Rosa e Silva fica numa espécie de ostracismo, né? Ostracismo é o quê? Fica afastado da política, né? Fica banido. Depois volta, se torna deputado, senador e depois morre. Tá bom? Esse aqui é o Dantas Barreto, ó. Tá aqui na imagem. O outro lado daqui é o Rosa e Silva, beleza? Então esses dois aí vão reinar durante a República Velha aqui em Pernambuco. Outro movimento importante também que deve ser lembrado, né, aqui nesse cenário de Pernambuco foi o movimento também tenentista. Veja só, nem todo mundo estava contente com a República Velha, tá ligado? Tem muita gente freada com essa ideia da República Velha, com a figura dos coronéis, com as elites. Então isso vai gerar uma série de revoltas. Tem um monte de revoltas que vai marcar na história do Brasil durante esse período da República Velha. Tem a revolta da vacina, tem a revolta da chibata, tem a guerra do contestado, tem a guerra de Canudos, tem cangaço, enfim, um monte de revolta que vai ocorrer. E o tenentismo, claro. E uma dessas revoltas, como eu disse, o tenentismo, é uma revolta em que os tenentes eles vão ficar indignados com
com a República Velha, com o voto sendo aberto, não secreto nesse caso, com o Brasil indo para o descaso, a desigualdade, a imoralidade política, tudo isso, a corrupção, as fraudes. Então, tudo isso aí leva os tenentes a se organizarem e formarem um grupo armados, né, contra as elites. Esse grupo, inclusive, vai chegar ao poder em 1930. Vai ter na sua figura de representação Getúlio Vargas. Então, os tenentes em Pernambuco. Veja só, o movimento tenentista foi um dos pontos mais importantes da República Velha. Liderada por representantes de baixa patente, né, que eram capitães e tenentes. Do Exército, esse movimento foi contra o coronelismo, né, que é no Brasil dominado por essa casta. Essa casta é de elite, né, os grandes fazendeiros e tudo mais. Dentro desse levante haviam vários movimentos, como por exemplo o Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. O que foi o 18 do Forte de Copacabana? Os tenentes, né? Inclusive quem tiver saber mais disso aí, tem uma aula aqui nesse canal mesmo falando sobre isso, né? Que é a história de Alagoas. Tem lá a revolta, o tenentismo, né? O Revolta 18 do Forte foram 18 militares que marcharam do Forte de Copacabana até o Palácio do Governador, né? Acabaram sendo mortos só 18 pessoas contra 3 mil soldados. 18 contra 3 mil. Acabaram morrendo, claro, mas ficou marcado assim. O primeiro levante do tenentismo foi esse, né? A revolta dos 18 Forte Copacabana, que deu início a esse motim dos militares. A Coluna Prestes, que vai ser o ponto alto, né, dessa história, como já está aqui, ó, a Coluna Prestes foi o ponto alto dessa história, foi um movimento liderado por um camarada chamado Luiz Carlos Prestes. Esse Luiz Carlos Prestes, inclusive, vai estar presente aí na Era Vargas, que a gente vai ver na próxima aula. E Luiz Carlos Prestes, ele que era militar, ele sai caminhando pelo Brasil, marchando, convocando pessoas para a sua causa, a fim de montar um exército e destruir a República, acabar com a República, né? Moralizar a República e a política no Brasil. Então, Luiz Carlos Prestes ele vai passar por aqui, por Pernambuco, pelo Nordeste, na chamada Coluna Prestes, tá bom? A Coluna Prestes. Então, essa Coluna Prestes vai ter em Pernambuco adeptos, né? Como um personagem que a gente vai ver agora, que é o Tenente Cleiton Campelo, que é daqui, natural de Recife. Então, teve passagem pelo Nordeste, a Coluna Prestes, assim como em Pernambuco, em que teve apoio do Tenente Cleiton Campelo. Cleiton Campelo é esse da imagem, tá bom? Cleiton Campelo é o cara que vai formar uma tropa com o intuito de ajudar Luiz Carlos Prestes, que após um período de exílio político, volta à sua terra natal, que é Recife, para participar do levante e ajudar Prestes na sua investida. Acaba morrendo em Gravatá, né, numa tentativa de invasão ao quartel, sendo um tiro disparado acidentalmente por um de seus comandados, né, um de seus companheiros. Então, o Cleiton Campelo foi um cara que se tornou uma espécie de guerrilheiro pernambucano na luta contra a República Velha, contra o coronelismo, contra a estrutura de café com leite e tudo mais. Acabou morrendo lá em Gravatá, mas seu legado é lembrado. Outro ponto marcante também dessa República Velha no Nordeste, em Pernambuco, é o cangaço, o movimento do cangaço, ou também conhecido como banditismo social. O cangaço é um evento, um movimento muito peculiar, né? Uma situação de uma soma de várias coisas ruins, né, que acontece no Brasil, gerando o que nós vemos aqui na imagem de Erika Hobsbawm, que chamamos de banditismo social, que é o bandido criado pela questão da sociedade. Como você sabe, o bandido, ninguém nasce ruim, ninguém nasce bom. Simplesmente as pessoas vão aprendendo e vivendo e se tornando ruim ou boa, depende da situação em que vive. Agora, você nascer no Nordeste. Se você nascer no Nordeste de miséria, deixa eu até ampliar minha imagem aqui. Você nasce no Nordeste marcado pela miséria, marcado pelo coronelismo, marcado pela violência, marcado pela fome, pela sede, pela seca, né, por má distribuição de terra, pelo latifúndio, tudo isso. A polícia é violenta, o coronel é violento, aqueles que têm que exercer a justiça são extremamente violentos, estupram e matam. Então a galera vai partir para a igualdade, né, na hora da briga, né? Nesse caso vão se armar, e o cangaço foi um evento de banditismo social. O bandido que surge perante o descaso da sociedade daquele meio, beleza? É assim que forma o bandido.
Não é diferente lá para hoje, não. Hoje, no Rio de Janeiro, por exemplo, o que é o banditismo social? É simplesmente aquele bandido que dentro da favela ele é visto como herói, um cara rochedo, né, o traficante, que é isso mesmo que a galera vê. Se você olha na favela, você vai lá e vê uma criança. A criança tá lá na favela de boa, né? Você vai se formar como policial, você tem que saber dessa ideia de maneira bem clara. O traficante dá a bola, o traficante dá a piscina, o traficante ajuda, presta dinheiro, dá o remédio, e a polícia só chega pra matar. Aí uma bala perdida mata uma criança, mata uma velhinha, mata uma mulher grávida. E a população de lá vai ter raiva de quem? Do traficante que ajuda ou da polícia que só chega pra matar? Então você vê por essa lógica, né? Então, nessa situação, surgem aqueles movimentos, o banditismo. No caso do cangaço, o próprio Lampião teve o pai morto, né? E o pai morto dele fez com que o mesmo se revoltasse contra o sistema e entrasse nesse bando armado. Então, esse bando armado, ele vai se formar justamente por uma série de fatores no Nordeste, que eu já pontuei aqui, ó. Tem aqui, ó, miséria crônica, né? Miséria crônica da população nordestina, seca, má distribuição de terras, descaso do Estado dos coronéis para com os mais pobres e violência. Tanto que Lampião é visto como o Robin Hood do Nordeste. Agora você deve estar dando uma risada aí no canto da... Tô ouvindo vocês aqui. Né? Dando aquela risadinha. Pô, Robin Hood do Nordeste. Que filho da puta bandido e tal. Beleza. Você pode ver da forma que você quiser. Porém, como eu disse, para a população, para alguns mais pobres, mais carentes, Lampião era um herói, pô. Era uma espécie de Superman. Um Robin Hood, o cara, né? Quando ele chegava nas cidades pequenas, a galera corria pra ver, era tudo doido pra ver o cangaço. Daí queria sentir, queria ver. Muitas mulheres fugiam com os cangaceiros por terem essa admiração por ele. Se você quer conhecer mais sobre o cangaço, eu sugiro que você veja um podcast meu, vou dar o link aqui também, Ângulos da História, sobre a história de Lampião e o cangaço, tá bom? Que é bem bacana. Então, basicamente é isso. Então, essa situação do banditismo social vai acabar justamente durante a Era Vargas. Né? A Era Vargas é que vai dar fim nesse período, nessa situação do cangaço, lá nos anos do Estado Novo. A gente vai ver o que é Estado Novo já já, quer dizer, na próxima aula só, tá bom? Os cangaceiros foram exterminados pela polícia, né, chamada Polícia Volante, só que o Lampião chamava a polícia os macacos. Por que os macacos? Porque na hora da troca de tiros, quando eles fugiam, ficavam pulando, saltitando como os macacos. Daí Lampião apelidou os caras de macacos. E saiu exterminando, né? Bando por bando. Eram os únicos que despertavam medo nos coronéis, os cangaceiros, né? Justamente por não terem perspectiva de melhorar sua condição e, portanto, não precisavam temer o desrespeito das leis vigentes. Então, o coronelismo criou esse tipo de situação. A situação do Brasil, o problema da desigualdade, cria o bandido, pô. É isso. A diferença daqui pra Noruega, você pode... Por que na Noruega não tem tanta bandidagem como tem aqui? Claro, porque lá não tem tanta desigualdade como tem aqui. Né? Lá não tem. Então, basicamente, isso gera violência, cara. E a violência gera mais violência e assim sucessivamente. Tá bom? Onde atuou o cangaço? Aqui, nesse mapa dá pra ver bem claramente, né? O cangaço vai atuar nesses pontos aqui, né? Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, tá bom? Piauí também um pedacinho. Então é nessa região que vai se instalar o cangaço. Nessa parte em vermelho aqui, ó, é a área de Canudos, tá bom? Beleza? Então é nessa região aí que vai se formar o cangaço. Aí tem aqui, ó, a área de influência do Padre Cícero, que é isso aqui, ó, Ceará, onde vai ter muita influência. A área influenciada por Canudos, que é isso aqui todo em volta, né, também. Então, é basicamente isso, tá bom? O cangaço, contra seu fim, os cangaceiros são todos mortos, as cabeças são decapitadas, como mostra aqui nessa imagem, ó. Essa aqui é de Lampião, seus pertences, né? A morte deles foi bem trágica, assim, bem violenta, tá ligado? Escuta o podcast. Lá você vai ver e vai saber como foi a morte dos caras, tá bom? Como se deu a emboscada que matou o Lampião. Então, vamos avançar aqui, ó. Vamos ver agora questões, né? Já falei pra caramba. Vamos ver algumas questões. Eu vou ler primeiro o enunciado, depois a minha imagem eu vou jogar pra cima e a gente vai responder aqui. Vai ver questão por questão, beleza? Aqui, ó. Cabo de enxada engrossam as mãos. O laço de couro cru, machado e foice também. Caneta e lápis são ferramentas muito delicadas. A lida é outra. Labuta pesada, de sol a sol, nos campos e nos currais. Ler o quê?
Escrever o quê? Mas agora é preciso. A eleição vem aí e o alistamento rende a estima do patrão. A gente vira pessoa. Beleza, é um texto aí, né, que fala sobre a labuta, sobre o trabalho, sobre a enxada, né? Então, com base no texto, é correto afirmar que na República Velha, letra A, o predomínio oligárquico, embora vinculado à manipulação do processo eleitoral, estava longe de estabelecer qualquer compromisso entre patrão e empregado. Longe de estabelecer qualquer compromisso, cara. Isso tá errado, velho. Essa informação tá equivocadíssima. Tinha um compromisso, sim. Né? Um compromisso entre patrão e empregado, principalmente na hora do voto. Bom, deixa eu botar minha imagem aqui pra cima agora. Então a letra A tá errada. B. A campanha eleitoral levada a cabo pelos chefes políticos locais visava atingir principalmente os trabalhadores urbanos já alfabetizados. Ó, trabalhadores urbanos já alfabetizados, velho. E menos embrutecidos pela labuta pesada. Ó, essa ideia do coronelismo, essa ideia da República Velha foi no campo, é uma coisa rural, tá bom? Então, trabalhadores urbanos alfabetizados, jamais. Quanto mais analfabeto, melhor. Assim eles controlam muito melhor os votos. Então, elimina. C. A transformação operada no trabalhador durante o período eleitoral representava a marca do sistema político que estendia o poder dos grandes proprietários rurais. Veja, estendia o poder dos grandes proprietários rurais, dos campos e currais aos municípios e daí à capital do estado. Não, na verdade era o contrário. O poder do coronel era muito regional, ele não era estendido, ele não era gigante, né? Então essa aqui também tá errada. Letra D. O predomínio oligárquico baseado em favores pessoais buscava, sobretudo, dissolver os focos de tensão. Dissolver os focos de tensão, cara. Social e oposição política, representados nas diversas formas de organização de trabalhadores rurais naquele momento. Tá totalmente errado isso aqui, né? Não tinha organização de trabalhadores rurais, não tinha o foco, beleza, tinha ó, brigas políticas e tal, mas queriam dissolver as tensões políticas, tá errado. Logo, sobra a letra E. O período eleitoral era o único momento em que os chefes locais se voltavam para os seus subordinados, impondo-lhes seus candidatos e dispensando os trabalhos que engrossavam as mãos. Então, o único momento que a galera voltava para os seus eleitores, para os seus trabalhadores, seus subordinados, era o momento eleitoral. Ensinava eles até a escrever o próprio nome. Veja que situação. Então, a correta letra E. Beleza? Vou mais uma. Em Cangaceiros. Deixa eu botar minha imagem para baixo agora. Aqui. Em Cangaceiros e Fanáticos, Rui Facul registra, abre aspas, os senhores das classes dominantes e seus porta-vozes recusavam-se a acreditar na realidade. Milhares de párias do campo armados em defesa da própria sobrevivência, em luta, ainda que espontânea, não consciente contra o monstruoso e a monstruosa e secular opressão latifundiária e semi-feudal, violando abertamente o mais sagrado de todos os privilégios estabelecidos desde o começo da colonização europeia no Brasil. O monopólio da terra nas mãos de uma minoria a explorar uma imensa maioria. Pô, beleza, lindo. Então, a luta da galera armada, né, do campo em defesa da sua própria sobrevivência era uma luta que ia contra a realidade do Brasil, que sempre foi assim. Latifúndio, semi-feudalismo. Até hoje, velho. Até hoje é assim, velho. Os ricos da sociedade, os grandes latifundiários, os grandes fazendeiros, os grandes produtores, geralmente eles não conseguem, não foram eles próprios que conseguiram, mas vem de heranças, famílias passando seus rendimentos, suas fortunas, suas riquezas de mão em mão. E essa mesma casta se mantém no poder, são as elites, são os ricos, são os proprietários, são os coronéis, que até hoje estão lá, tá bom? Mas vamos lá. O texto acima, referente ao período da República Velha do Brasil, trata de que? A. Da organização dos quilombolas, ou dos quilombos, onde se abrigavam os escravos fugitivos. O texto não fala sobre isso, quilombos, não. Dos entraves que os ingleses, peraí, já tá errado, impuseram às manufaturas portuguesas face à restrição do tráfico negreiro, também tá errado. Tem nada a ver com o inglês esse texto. Falou sobre a desigualdade no Brasil, sobre o latifúndio e tal. Das revoltas violentas dos trabalhadores rurais contra o poder oligárquico. Olha, não teve essa revolta assim, né,
dos trabalhadores rurais, né, contra o poder oligárquico, né? Não teve essa luta. Letra D, das revoltas camadas populares oprimidas, influenciadas pelas filosofias externas. E aí? Tu acha que é isso? Filosofias externas, né? Eita, que danado foi isso aqui. Pera aí. Pronto. Aí vê, das revoltas das camadas populares oprimidas, influenciada por filosofias externas. Não houve essa influência de filosofias externas aqui. Consequentemente, essa também está errada. Letra E novamente, eu acho. Da existência de grande contingente de trabalhadores rurais destituídos de propriedade do período anterior à proclamação da República. Isso. O texto fala exatamente sobre isso. Letra E novamente. Um grande número de trabalhadores. Pô, bicho, minha imagem ficou bem em cima de novo, né? Foda. Agora que eu tô vendo esse negócio. Vamos botar aqui de novo, você vai acompanhando aí, ó. Desculpa aí, pessoal. Mas dá pra você ver, tá bom? Então, a letra E é a correta, tá bom? A existência de grande contingente de trabalhadores rurais destituídos de propriedade no período anterior à proclamação da República, tá bom? Desculpa aí minha imagem ter aparecido na frente. Espero que você tenha entendido aí, né? Vamos para a próxima questão. Coronelismo foi uma peça importante da perversa engrenagem que impedia a representatividade política da maioria da população, principalmente a parcela da sociedade mais carente. Podemos definir o coronelismo como o quê? Letra A. Sistema de poder cujo grupo político que alternava-se no poder federal como forma de garantir a manutenção dos privilégios dos seus respectivos estados. Isso aqui é café com leite, pô. Isso aqui não é coronelismo. Então, elimina. B. Sistema de poder que consistia na troca de favores entre o poder estadual e municipal a fim de garantir os interesses políticos, utilizando práticas fraudulentas para vencer as eleições. Parece interessante, né? Vamos botar interrogação. Pode ser a letra B. Para a gente ver se é ela mesmo ou não. Letra C. Sistema de poder no qual o coronel era a peça secundária. Secundária? Coronel era a peça secundária. Beleza. Sua participação era ofuscada pela comissão de verificação. Que de acha isso? Tinha isso na República Velha? Não, pô. Vou nem ler o resto. Sai letra C. D. Sistema de poder baseado no coronel. Líder político local. Grande proprietário de terras que usava jagunços para formar currais eleitorais, através de práticas de intimidação ao eleitor. Cara, é a letra D. É a letra D. Correta. Porque a B não é. Sistema de poder que consistia na troca de favores entre poder estadual e municipal. Isso aqui é política dos governadores. Letra B. E letra E. Sistema de poder político que regimentava grande número de seguidores a partir de suas pregações religiosas. Isso aqui é o messianismo, né? Não é. Pronto. Correto, letra D. Beleza? Muito fácil. Última questão para encerrar hoje. É a seguinte. Vamos lá. A questão a seguir refere-se ao trecho da carta enviada por Lampião ao governador de Pernambuco, Júlio de Mello, em dezembro de 1926. Senhor governador de Pernambuco, suas saudações com os seus. Faço-lhe esta devido a uma proposta que desejo fazer ao senhor para evitar guerra no sertão e acabar de vez com as brigas. Se o senhor estiver de acordo, devemos dividir nosso território. Eu, que sou capitão Vigolino Ferreira Lampião, governador do sertão, fico governando esta zona de cá por inteiro, até as pontas do trilho do Rio Branco. E o senhor, do seu lado, governa o Rio Branco até a pancada do mar do Recife. Isso mesmo, fica cada um no seu, cada um no que é seu, pois então é o que convém. Assim ficamos os dois em paz, nem o senhor manda seus macacos me emboscarem, nem eu com os meninos atravessamos a extrema. Cada um governa o que é seu sem haver questão. Faço esta por amor à paz que eu tenho e para que não se diga que sou um bandido. Não mereço. Aguardo sua resposta e confio sempre. Capitão Vigolino Ferreira Lampião. O Lampião era chamado de capitão, né? Governador do sertão. Justamente por um golpe que ele tentou dar ali durante a República Velha, né? Enganou a galera lá do Padre Cício. O Padre Cício chamou o Lampião para impedir a coluna Prestes de matar, né, Luiz Carlos Prestes, né, que ia passar por Juazeiro. E Lampião iria enfrentar Luiz Carlos Prestes e ganharia, nesse caso, do governo federal, uma patente de capitão e o perdão de todos os suas dívidas, né, seus problemas com o Estado, seus crimes, todos os seus crimes. Só que Lampião era muito esperto, ele tinha
10 passos à frente de muita gente. Então o que ele fez? Sabendo que se ele matasse Luiz Carlos Prestes, a galera ia prendê-lo. Então ele rouba as armas de Juazeiro, foge e manda a cidade se lascar pra lá com Luiz Carlos Prestes. Aí daí ele vira um fora da lei terrível, né? E com armas, né? É por isso que ele se autodenomina aqui capitão. Ele coloca aqui na carta aqui, ó. Capitão Virgulino, beleza? Aí vamos lá. O fenômeno do cangaço, que teve grande atuação no estado do Nordeste, foi caracterizado como? Veja, não tem nada a ver com o que diz a carta. Tá pegando o fenômeno do cangaço, foi caracterizado como? Né? Vou mudar minha imagem aqui agora. Beleza, diz assim. A. Instituição política partidária, representado por interesses das populações rurais. Não, partidária não. Violência. Frente de mobilização sertaneja, objetivando a ocupação do latifúndio pecuarista. Não, nada a ver. Grupo armado exercendo seu poder tradicional sobre regiões excluídas da modernidade. Opa, aqui parece correto. D. Movimento separatista visando romper o pacto federativo oligárquico no sertão nordestino. Isso aqui não. Se fosse relacionado com o texto, essa seria correta. E letra E. Grupo de rebeldes que pretendiam chegar ao poder através das armas. Também está errado. Correto, letra C. Beleza? Grupo armado exercendo seu poder tradicional sobre as regiões excluídas da modernidade. Então é isso, galera. Toma. Espero que você tenha gostado, entendido, aprendido. Espero que você compartilhe esse vídeo, curta, dê um like, faça parte do canal, velho, ajude. Eu tô botando tudo essas aulas de graça, tudo de graça, velho, aqui pra você correr e estudar, velho. Eu só quero, assim, se você puder, compartilhar o vídeo, velho. Eu podia estar cobrando aí você, né? Por 10, 20, 30 reais pelo curso, mas não, de graça, velho. Pra você estudar e ser aprovado. Agora lembre de mim. Passa esse vídeo pra frente, beleza? Obrigado. Beijo pra vocês.